a história da iluminação e reflexo dos games. Do PS1, oh meu Deus, bora meu filho. Todo errado o microfone. Do quê? Do PS1 ao Ray Tracing, simbora. Depois eu libero. Ó o Marvel. Ué, que foi? Eu também não sei o que foi essa intro. Então. Mas pelo menos deu pra ver que esse não é um filler, né? Bora pro vídeo. No vídeo de hoje eu vou te explicar como que funciona o tal do Ray Tracing. E mais importante, como que a gente chegou nele, né? Qual que é a história até aqui. Por exemplo, Léo. tá vendo essa cena aí de fundo? Isso é Silent Hill 2, que foi lançado em 2001 pra PlayStation 2. Não joguei. Ou então um jogo mais antigo ainda, Crash 3 do PlayStation 1. Olha os reflexos do Crash e do dinossauro que tá correndo atrás dele no chão. Mas como que jogos tão antigos conseguem esses reflexos tão perfeitos? Enquanto alguns jogos hoje em dia têm reflexos todo borrados, ou às vezes nem tem reflexo nenhum. Fica comigo que eu vou te explicar tudo isso e também vou te explicar como funciona a iluminação dos jogos. Porque Resident Evil tem esses cenários estáticos e pré-renderizados e também uma iluminação fixa. Enquanto Silent Hill 1, que é todo em 3D e tem essa iluminação em tempo real com a lanterna, os dois jogos são de Play 1. Então qual que é a diferença? E como que os jogos Cyberpunk. hoje fazem essa parte de iluminação? Ray Tracing também afeta a iluminação e o tal do Path Tracing de Cyberpunk Não é só iluminar porque o bicho tem reflexo, né? E necessariamente não é a mesma imagem de cima pra baixo. É o reflexo mesmo. A rapaziada tá aprendendo a espelhar. 2077? Muitas perguntas, né? Relaxa que eu vou responder todas nesse vídeo. Hoje, meu amigo, todos nós vamos dar um passo além na arte de ser nerd gamer, beleza? Bora. Bom, começando no começo. E se eu te falar que o PlayStation 1 simplesmente não dá conta Pô, é muito bonito, pô. Console muito bonito. Me enfiava no meu rabo, esse bicho aí é bonito mesmo. de renderizar a iluminação em tempo real e muito menos reflexos? Pois é, o que eu mostrei nos exemplos de Crash e Silent Hill, que tem essas duas coisas, na verdade, são truques bem inteligentes dos desenvolvedores. O mais simples de entender dos dois efeitos é o efeito dos reflexos. Como eu disse, o PlayStation 1 não consegue calcular reflexos nem iluminação. Já o PlayStation 2 consegue calcular a iluminação, mas ainda não consegue produzir reflexo, viu só? Então, como que o Silent Hill 2 do PlayStation 2 e o Crash do PlayStation 1 fazem isso? É bem simples. Vamos só tirar esse vazio preto aqui pra gente ver. Viu só? É só duplicar e espelhar o cenário todo junto com os personagens, como no meu caso aqui e no caso de Silent Hill 2. Aí, ó. É exatamente o que eu falei, né? Ou só os personagens, como no caso do Crash. Ah, e calma, tá? Que daqui a pouco tem lore. Hoje a lore anda. Aqui tá a prova de que é assim mesmo que isso é feito em Silent Hill 2. Aí, e ó. também em vários jogos até hoje, tá? Mas tem jogos já na geração seguinte, como GTA V, que tem reflexos nos carros e Pô, na mas água já em é no tempo Play real. 4, Não Play- tem como o jogo GTA V é de Play 3? É de Play 3, né? Cara, antigaço. ter duplicado tudo isso, né? Mas calma que daqui a pouco eu volto nesse assunto, pode ser? Voltando agora pra parte de iluminação do PlayStation 1. É comum a gente ver que nos jogos de Play 1 existe uma iluminação geral em todos os objetos e personagens, e esse é o máximo que o console consegue fazer, não tem jeito. Mas então como que essa luz está afetando o Leon no Resident Evil 2? Botando um filtro no Leon. E claro, como que Silent Hill faz essa lanterna? Bom, já que iluminar os modelos e texturas de forma dinâmica em tempo real no PlayStation 1 é impossível, Ah, a lanterna é só um ponto de luz que era colocado, não? os desenvolvedores utilizam de uma técnica chamada Vertex Lightning, ou iluminação de vértice. Todo modelo 3D é formado por vértices e arestas, que formam faces ou polígonos. E o que motores de gráficos geralmente fazem é calcular os valores de luz e sombra sobre esses polígonos, pixel por pixel. No Play 1, fazer isso dessa forma seria demais para o console computar. Mas e se em vez de calcular a luz em todos os pixels, a gente calculasse a luz só em cada vértice? Mano, eu tenho que te contar uma coisa sobre o Carlos. Tá, depois tu conta.
Bom, calcular a iluminação somente em cada vértice Cara, devia dar um trabalho, hein? deixa a iluminação com essa cara de baixa resolução. Porque meio que é isso mesmo. A resolução da iluminação depende da quantidade de polígonos que o objeto tem. O chão geralmente é feito de menos polígonos. Por isso, a iluminação aqui no chão fica dessa mais forma. fácil Já mesmo. em objetos menores ou personagens, que são bem mais densos de polígonos, a iluminação acaba Caraca, ficando que jogo mais escuro suave. da boa, de Como isso furry ainda. funciona, né? O console pega cada vértice do objeto e aplica um certo nível de brilho nela, dependendo de onde está vindo a luz. Então essa iluminação vai se dissipando num degradê até a vértice mais próxima. E como eu disse, quanto mais polígonos, consequentemente, Aprendendo a lore dos games. o que deixa a iluminação melhor. E no Silent Hill 1, o que acontece é que nas partes de escuridão com a lanterna, os desenvolvedores abaixam completamente aquela iluminação global do jogo, deixando tudo escuro. Então calcula só a iluminação na frente do personagem. E no fim das contas, isso fica até que bem leve e otimizado. Ao mesmo tempo que gera um efeito impressionante pra época e pro console. Mas agora, por que em Resident Evil o cenário é pré-renderizado e em Silent Hill não? Será que o pessoal da Capcom não sabe fazer o que Silent Hill fez? Ah, é por isso que Silent Hill não sendo pré-renderizado tem um monte de fumaça, né? De névoa. Claro que não é o caso, né, gente? O que acontece é que Resident Evil é composto por vários cenários grandes e detalhados e várias partes do lado de fora, nas ruas. E tem algo que eu já expliquei aqui no canal também, em um vídeo sobre o PlayStation 1, que, assim, no Play 1, a distância de renderização é bem curta, né? E o Silent Hill usa a névoa para esconder essa distância curta e os objetos que vão aparecendo do nada. Só que a névoa faz parte da lore de Silent Hill. Na verdade, foi implementada na lore por causa dessa limitação do console. E tudo isso, juntamente com a escolha artística de ter uma câmera livre e ângulos de câmeras dinâmicos, levou o time de Silent Hill a fazer o jogo dessa forma. Já o Resident Evil, mano, ele foi pensado artisticamente Tá de calcinha. para ser algo Ah, não, porque o short dela é curto mesmo. mais pé no chão, sem o sobrenatural. Então uma névoa, como no Silent Hill, não faria sentido. Além disso, a escolha artística do time foi de fazer esses cenários extremamente detalhados e densos. E já que o Play 1 não aguentaria isso em 3D de jeito nenhum, a solução foi fazer e renderizar esses cenários em computadores potentes, e então usar as imagens desses renders como cenário, e ter só os personagens, inimigos e alguns objetos em 3D mesmo, mantendo o jogo muito bem otimizado. Mas é óbvio que eu não tô falando que um jogo é melhor que o outro, né? Pelo amor de Deus. Ambos têm o seu charme único e são muito bons. Dito isso, Resident Evil é melhor do que Silent Hill. E usei mais esses dois como exemplos para ficar mais fácil de entender. Obviamente existem vários outros jogos de Play 1 que usam as mesmas técnicas e até outras para exibirem seus gráficos. Até mesmo no PC, alguns jogos usam iluminação de vértice igual no Play 1, como é o caso de Half-Life, que também usa isso na lanterna. A diferença é que o efeito acontece onde tu aponta a mira, em vez de ser numa área na frente do personagem, como no caso de Silent Hill. Na verdade, a lanterna era tudo cagada, né, no PS1. Mas logo, essa era e suas limitações passaram, e novas técnicas e tecnologias começaram a surgir. Esse episódio tá divertido, né, mano? A gente vai passando por cenários 3D e vendo como é que é. Agora a gente tá nesse lugar estranho e vazio, mas logo a gente vai chegar em algum lugar interessante. Esse canal é praticamente um documentário, né, bicho? Caralho, muito bom, mano. Vai tomar no cu. Eu sei que vai. Pois é, até que é maneiro. Eu fiquei tanto tempo preso naquele lugar, tanto antes quanto depois que encontrei com o câmera aí. Mas na época ele tinha um corpo. Bom, enfim, sem mais demora. Eu preciso te falar o que aconteceu com o Carlos. Ué, mas por que não? Isso foi meio suspeito, pra falar a verdade, mano. Não, ele tem razão. Ele tá nessa de YouTube faz um tempo já. É melhor deixar a revelação pro final do vídeo. Assim a gente segura o público. E ainda usando Half-Life de exemplo, uma eu quero saber o que aconteceu com o Carlos. de iluminação foi usada em Half-Life 2, que foi lançado em 2004. Nunca joguei. Até hoje, se tu olhar pra esse jogo, tu repara que tem algo a mais na iluminação Esse jogo é que nem o Fallout, que tem 1 bilhão de móveis pra deixar ele mais bonito, ou ele é só assim mesmo? dele, que ela é mais natural que em alguns outros jogos da época. O que acontece nesse jogo é que a engine em que ele foi feito, a Source, permite calcular as luzes e inclusive o rebatimento dessas luzes, então gravar tudo isso num formato de imagem direto nas texturas do jogo. Esse processo se chama Bake Lightning, algo tipo assar a luz. Então Bem, quando tu vê essas luzes, esses rebatimentos de luz, sombras e lugares escuros no ambiente, na maioria das vezes essa técnica tá sendo usada. E tu tá vendo basicamente uma pintura da luz que foi assada e fixa permanentemente nas texturas. Claro que o jogo combina isso com luzes em tempo real espalhadas pelo não dá pra prestar atenção nisso, né? ambiente. E dessa vez a lanterna é em tempo real também, ela até mesmo projeta sombras em tempo real.
No Half-Life 2 a gente também Caralho! pode ver reflexos, que são feitos usando uma técnica que foi e ainda é amplamente usada nos jogos até hoje, que se chama Cube Map. Isso funciona de uma forma bem parecida com o sistema de iluminação que eu mencionei agora. Mas em vez de calcular só a iluminação, o ambiente todo é calculado e salvo em uma espécie de textura em 360 graus, que é o tal do Cube Map. Essa textura então pode ser aplicada em qualquer objeto refletivo e ele então vai refletir essa aproximação do reflexo do ambiente, que Isso aí é revolucionário, né? já que é feito a partir de uma textura 360 graus, consegue dar um efeito interessante, mesmo quando tu olha de vários ângulos. Revolucionário pra caralho. E lembra que eu falei que ia explicar como que jogos como GTA V fazem para exibir reflexos? Bom, o GTA também usa Cube Maps pelo mapa todo. Muito jogo. Jogo pra caralho usava Cube Map. Eu gostava do San Andreas, que era só texturando no seca. Carros, janelas, poças d'água e tudo mais. E quando tu chega perto dos reflexos pra ver, dá pra ver que falta muito detalhe e que os reflexos não são precisos. Mas isso é o suficiente, entendeu? Pra passar a visão artística do jogo. Já impressionava muito pra época em que ele foi lançado. Mas o jogo não usa somente Cube Maps para reflexos. Outra técnica muito famosa e muito utilizada é a Screen Space Reflections, ou reflexos no espaço de tela. Essa técnica usa os dados de objeto, personagens e NPCs para projetar uma versão invertida e espelhada desses dados na superfície refletiva. Isso permite que os reflexos se movam, mas não é uma técnica super precisa. Mas tem uns reflexos muito ruins também nesse aí, ó. E sempre dá para ver alguns artefatos. Caraca, que lugar foda! Cuidado para não quebrar nada, hein, Léo? Tu é mó desastrado. Velho, não me enche o saco, né? Fiquei anos sem te ver e agora tu vai ficar falando na minha cabeça, é isso? Mano, a gente é literalmente a mesma pessoa. Tu só tem mais polígonos que eu. Beleza, mano. Posso falar do Carlos agora? Não pode. A iluminação no GTA V e em muitos outros jogos, já desde a época do Play 2, evoluiu muito em relação ao Play 1, mas funciona de um jeito relativamente simples, calculando a posição da luz e de acordo com ela, em que direção as sombras devem ser projetadas. É nisso aqui que acaba se prende, né, mano? Aquela parada por conta que... por que tem um monte de desenvolvedor? Cara, deve ter um daí só pra fazer a porra de luz. A qualidade e a complexidade Pra mais! dessas técnicas de iluminação foram melhorando com o tempo, gerando sombras mais suaves e realistas. E muitos jogos acabam utilizando de uma mistura de várias técnicas, como backlight em alguns lugares, luz em tempo real em outros e por aí vai. É porque normalmente a gente fica muito preso em sombra, em gameplay, em história em si, né? Não dá uma devida atenção à luz. Mas porra... Mas, obviamente, dá um elogio. Tipo, aí tá, a iluminação aqui tá bacana, mas o cara não imagina que é um trampo da porra. Eles vão mesclando tudo, né? O importante é deixar bonito, funcional e otimizado. O que nos leva à era atual, onde desde 2018, com a introdução das placas de vídeo RTX da Nvidia, temos o tão controverso e raramente otimizado Ray Tracing. Nem presta. Vou saber o que é Ray Tracing agora. Eu tô ligado que era... O povo fala, meu Deus, dá pra ver os reflexos. Mas não presta, pô. É um negócio legal. Mas não funciona direito essa porra. Bom, eu já sei que tem muito jogo que coloca Ray Tracing sem necessidade. O cara vai lá e tem que tirar depois. Nem sei o que é. É um bagulho que, tipo assim... É tipo um bagulho que... tá com Ray Tracing. Tu vai deixar? Eu tiro. Eu não sei pra que serve. E também... vai pesar mais o jogo, meu PC não é lá essas coisas, então foda-se. Que na grande maioria dos casos deixa o jogo muito mais pesado com o Ray Tracing ligado, né? Mas por quê? Bora entender como que isso funciona. Vamos lá. Eu disse que as placas de vídeo da RTX e por consequência jogos com Ray Tracing começaram a sair em 2018, mas A minha RTX 2060 Super. o conceito de Ray Tracing é bem mais antigo que isso, né? A parte teórica e matemática da coisa foi criada no século XVI. Claro que videogames não existiam nessa época, mas o conceito de traçado de raios é baseado na física real, pô. O sol, ou uma vela, uma lâmpada, um farol de um carro emitem luz através de raios, que nada mais são que uma corrente de fótons que percorrem um caminho. Fóton é o nome da partícula de luz, pra quem não tá Aí, toma, aprenda aqui. ligado. E esses fótons saem da fonte e batem em uma superfície, então rebatem, e rebatem nas superfícies Física. próximas, até que eventualmente chegam nos nossos olhos, e aí a gente consegue ver. E dependendo da superfície e de como ela é formada microscopicamente, a gente enxerga as cores e o quão fosco, brilhante ou transparente é o objeto. No
Vocês estão atrasados. Ray Tracing acontece de uma forma bem parecida, mas inversa. A câmera emite vários raios em todas as direções dentro do campo de visão dela. Daí esses raios percorrem seu caminho pelos objetos até chegarem na fonte de luz. E com isso a câmera consegue calcular por onde a luz passou, quão brilhante ela é, onde as sombras devem estar e dependendo da superfície de cada objeto, se ele é fosco, brilhante ou transparente. E nos casos de um objeto ser brilhante, os raios Popo enviou de luz acabam rebatendo mais Quando esse ainda, Deus eu pego que no final gera de o caminho semana. exato dos reflexos. Mas isso tem uma limitação. Rapaz, vocês querem pizza? Já que o caminho dos raios é o da câmera até o objeto e não o contrário, juntamente com rebatimentos limitados, acontecem de coisas fora da visão da câmera não serem calculadas, o que gera alguns artefatos de iluminação e reflexão como esses aqui. E sim, os vídeos do porão têm Ray Tracing. Então, para responder a pergunta que fiz no início do vídeo, sim, Ray Tracing envolve reflexos e iluminação. Em jogos que tem uma boa implementação O Yapanã, caralho, meu irmão. Bagaçava essa mulher. do Ray Só com dublagem, óbvio. Tracing, como o Cyberpunk Essa mulher é muito 10. 2077, Silent Hill 2 Remake e a versão de nova geração de Como é que a rapaziada tá carreta na dublagem da Panã, cara? GTA V, dá pra ver a diferença que isso faz, especialmente na iluminação. Muita gente foca só na parte dos reflexos, né? Mas o rebatimento de luz é algo muito importante e que tá acontecendo o tempo todo à tua Só porque ela é matutona, cara. Eu gosto disso. Eu gosto disso. volta. É o motivo do céu ser azul, inclusive. Mas se liga nesses exemplos, a diferença na iluminação e como a luz preenche ambientes e rebate das superfícies e mistura as cores, deixando tudo mais harmonioso. Por exemplo, olha como a luz está rebatendo aqui. E olha como as cores são afetadas aqui. E aqui. Olha como a sombra fica muito mais dura ou muito mais suave, dependendo do tamanho da fonte de luz. Dura meu pau. Eu posso falar? Não, ainda não. Mas antes de me xingar, É muito meditado esses vídeos, cara. Deve dar um trabalho tão grande. eu disse que isso nem sempre é bem feito, né? E quase nunca é leve. Para conseguir isso, é necessário placas de vídeo bem poderosas e, consequentemente, bem caras, não tem jeito. Então é algo que nem todo Tamanho disso, bicho. Olha. É do tamanho daquele... Parece aqueles tijolo. Que é grossão, tá ligado? mundo pode Tem seu tijolo americano? aproveitar por enquanto. Ave Maria. 4080. As tecnologias em paralelo Jogão. Absolute Cinema. Jogaço. Jogo bom da porra. que fingem uma iluminação realista estão sendo desenvolvidas e aperfeiçoadas há décadas. Então hoje em dia muita gente nem percebe a diferença entre Ray Tracing ligado e desligado. As combinações entre Backlight, Cube Maps e Screen Space Reflection geralmente fazem um excelente trabalho. E Fortnite, filho de rapariga. Guardião da Galáxia, Curibu. Isso é fato. Então muitos acabam nem dando essa moral toda para Ray Tracing e achando ruim a perda enorme de performance que tem quando é ativado. E com razão, né? Faz todo sentido. Por isso que eu mencionei alguns exemplos onde o Ray Tracing é bem implementado visualmente e Tá porra! oferece uma qualidade a mais. Tá porra! Tá porra! Mas se é viável usar ou não, vai do caso de cada um, né? Existem também casos onde a diferença visual é minúscula de fato, como em Elden Ring e os Resident Evil recentes. Nesses casos, tu perde muita performance para pouca qualidade. Mas e agora o tal do Path Tracing, hein? O Cyberpunk mesmo, cara, tem duas opções, né? O Ray Tracing e o Path Tracing. Mas qual a diferença? Bom, basicamente o Path Tracing usa muito, mas muito mais raios e também calcula muito mais os rebatimentos de luz. E de uma forma bem mais precisa também. E obviamente, né, por isso o Path Tracing é muito mais pesado, não tem o que fazer. Nunca ouvi falar disso. De vez em quando a gente usa o Path Tracing aqui no porão 2 de jogos em algumas cenas específicas, sabe? Primeira vez que eu tô ouvindo falar sobre isso aí. Pois é, como as cenas do corredor de porta que aparecem de tempos em tempos, e também na cena com os espelhos agora há pouco. E a gente faz isso porque nesses casos, como existem muitos reflexos e superfícies refletivas, o Ray Tracing simplesmente não daria conta. E como eu disse, acontecem alguns artefatos, como esse aqui, por exemplo. Mas o tempo de renderização dessas cenas é bem maior do que o normal, então a gente usa com moderação. Pesadão o negócio. O Cyberpunk usa o Path Tracing mais como uma tech demo mesmo, Parece que fica até melhor mesmo esse Path Tracing. para mostrar o que é Mas é bem mais pesado também. possível com as tecnologias atuais, mas definitivamente está bem Cara, longe essa edição de do se Horda é tornar um muito padrão. boa. Não, e o bizarro é que esse aqui, ele é o canal secundário dele, tá ligado? Bem, e mesmo assim, na minha opinião, o porão do Horda de Jogos, a edição desse canal aqui, é mais pica do que a do canal principal, pô. Porque parece que esse aqui dá muito mais trabalho. O cara, é porque aqui tem que trabalhar com edição, modelagem 3D, mais uma caralho de coisa
O primeiro ele bota só a desgraça da cara dele num boneco completamente aleatório e vai falando, tá ligado? Vai comentando sobre isso aí. E de ser acessível para todo mundo. A verdade é que essas tecnologias são boas, interessantes e aumentam muito o realismo dos jogos quando são bem implementadas. Mas como toda tecnologia nova, ainda vai um bom tempo até ser bem aperfeiçoada e se tornar mais barata e acessível. Então se tu não gosta, tudo bem, é compreensível. Tem muito... A Cajuína poderia me patrocinar, né, cara? Botava ali atrás ali, Cajuína, São Geraldo. Ele é bom demais, hein? mais exemplos ruins da implementação do Ray Tracing do que exemplos bons. E ainda tem o fato de que, além do Ray Tracing ser pesado por si só, os jogos estão saindo cada vez mais mal otimizados por outros motivos. E quando vem o Ray Tracing junto, vira uma apresentação de slides que a maioria das pessoas nem usa. Mas pelo menos agora tu entende como tudo isso funciona e o porquê de ser pesado. Comenta aí se aprendeu alguma coisa nova hoje. Sexto mundo. E deixa o like. Mas é, pô. É porque aí onde vocês moram aí não tem Cajuína, não. A Coca tentou comprar a Cajuína e eles não venderam, não. São Geraldo. Porque isso aqui deu trabalho, viu? E que não. Pronto, mano. Aqui, pelo menos, não sei se... Não posso falar do Nordeste todo, né? Mas aqui no Ceará, é assim, ó. É pau a pau com a Coca. Já expliquei tudo. Agora você vai comprar, você fica em dúvida. Se você pega uma Cajuína ou uma Coca. Ou uma Fanta. Fanta também é bom. Mas a Fanta já é mais secundária, já mesmo. Hoje em dia é mais a Coca ou a Cajuína. Tu pode falar sobre o Carlos. Porra, finalmente! Então, eu sei que vocês estão tentando consertar o Carlos, correto? Mas não tiveram sucesso nenhum, né? É, mano. Parece que ele não tem tanto cagado. mais conserto, não. Exatamente. Esse aí já era. Olha, tem braço, só tem braço. Porém, existe outra forma. Existe outro Carlos. Pera, que? Onde? Não é uma questão de onde, e sim de quando. Eita, como assim, cara? Ah, como é que eu vou explicar? Seguinte, ele tá preso em 1900 e... Tá, porra! Desgraça! Eu disse que não podia falar. Tá, porra! Cara, tá bexiga! Ih, porra, foi essa, meu irmão? A ideia... Esse aqui parece ser massa também, né? Jogos que envelheceram extremamente bem. Parece ser bom esse aí. Parece ser bom esse aí, mano. Cadê o maluco que tá patrocinando vídeo do outro jogo? Olha aí, ó. Olha aí, ó. Cadê? Bom dia.